Você já ouviu falar de Ilhas Fantasmas? Só de escutar esse nome, a imaginação já corre solta, não é? Terras misteriosas, envoltas em névoas, guardando segredos antigos e tesouros capazes de mudar vidas. Lugares que parecem saídos de lendas, mas que um dia podem ter sido reais. Essas ilhas surgem em mapas antigos e depois somem sem explicação, deixando para trás apenas histórias carregadas de mistério. Algumas prometem civilizações avançadas, outras falam de segredos da vida eterna ou riquezas que qualquer um sonharia em encontrar. Mas será que essas terras existiram de verdade? Ou seriam apenas invenções criadas pelos medos e esperanças de navegadores desbravando o desconhecido? Talvez fossem reais e, de alguma forma, acabaram engolidas pelo oceano ou destruídas por forças que a gente mal consegue imaginar. Hoje, o Belo Mundo te leva a explorar algumas das ilhas fantasmas e terras perdidas mais fascinantes e misteriosas da história. Segredos, lendas e enigmas te esperam. Preparado para desvendar esses mistérios? Número 1. High Brasil. Abrindo nossa lista, vamos falar da misteriosa High Brasil. Apesar do nome, ela não tem nada a ver com o Brasil que conhecemos. Essa ilha lendária supostamente ficava ao largo da costa da Irlanda, sempre envolta em névoas tão densas que parecia mágica. A primeira vez que apareceu em um mapa foi lá em 1325, descrita como uma pequena rocha perdida no oceano. Mas desde então, ninguém conseguiu provar onde ela estava de verdade. Expedições iam e voltavam com histórias vagas, e a localização exata da ilha se tornou um mistério que intriga até hoje. As lendas dizem que Ri-Brasil só aparece a cada 7 anos ou quando a névoa se dissipa de forma quase sobrenatural. Marinheiros garantem que chegaram perto, mas foram impedidos por um nevoeiro inesperado. Outros juram que pisaram na ilha e voltaram com histórias de castelos e banquetes. Um dos relatos mais famosos vem do capitão John Nisbet, que teria encalhado por lá. Ele contou sobre um ancião que recebeu sua tripulação com comida farta e histórias sobre a origem da ilha. No final do século XV, várias expedições partiram de Bristol em busca de High Brasil, acreditando que ela guardava riquezas ou poderia ser um ponto estratégico. Até John Cabot, famoso explorador, tentou encontrá-la antes de chegar à América do Norte. Mas, como tantos outros, voltou de mãos vazias. Com o tempo, High Brasil desapareceu dos mapas. Em 1865, ela já não era mais registrada, e depois disso, virou apenas uma lenda. Será que essa ilha foi apenas fruto da imaginação? Ou está escondida, esperando o momento certo para reaparecer? É um mistério que continua fascinando o mundo. Número 2. Gamaland. Saindo das águas nebulosas da Irlanda, navegamos para o Pacífico Norte, onde os mapas antigos marcavam uma terra chamada Gamaland. Diziam que essa ilha ficava a leste do Japão e estava repleta de riquezas inimagináveis, com ouro e prata em abundância. Não demorou para que os rumores incendiassem a imaginação de marinheiros que sonhavam em voltar dessas expedições como lendas vivas. O nome Gamaland, apesar de misterioso, foi associado por alguns a Vasco da Gama, o famoso explorador português. Embora essa teoria careça de base histórica, a associação alimentou ainda mais o fascínio pela ilha, que parecia ser um verdadeiro paraíso esperando para ser encontrado. Vários mapas registraram a suposta localização dessa ilha, mas ninguém jamais voltou com provas concretas de sua existência. Pior ainda, muitas expedições terminaram em tragédia, com navios desaparecendo ou retornando apenas com histórias confusas e desanimadoras. Com o avanço da cartografia, ficou claro que era apenas mais uma das chamadas Ilhas Fantasmas. Aos poucos, ela foi apagada dos mapas e relegada ao mundo das lendas. Ainda assim, em meio a teorias conspiratórias e histórias contadas por entusiastas, a ideia de que algum canto desconhecido do Pacífico esconde os segredos de Gamaland continua viva. Afinal,
Quem não gosta de sonhar com um tesouro perdido? Número 3. A misteriosa terra de Sunny Cove. Se você gosta de histórias com desaparecimentos misteriosos e paisagens congelantes, a enigmática terra de Sunny Cove é um prato cheio. Essa suposta massa de terra foi relatada em 1810 por Yakov Sannikov, um comerciante de peles russo que afirmou ter avistado uma enorme extensão ao norte das ilhas da Nova Sibéria, no Ártico. Sua descoberta atraiu exploradores dispostos a encarar o frio implacável para mapear o que parecia ser uma nova terra. Mas o mistério só aumentava. Expedições enviadas para confirmar a existência de Sannikov voltaram com histórias inquietantes, incluindo o desaparecimento de parte de uma tripulação. Décadas se passaram, e ninguém conseguiu provar que essa terra perdida existiu de verdade. Seria apenas uma gigantesca placa de gelo à deriva? Uma miragem traiçoeira? Ou o famoso fenômeno conhecido como Fata Morgana, que transforma blocos de gelo em montanhas ilusórias no horizonte? Para os cientistas, a resposta está na última opção. As regiões polares são conhecidas por essas ilusões de ótica, onde o frio e a luz criam paisagens enganosas. Mas sejamos honestos, quem se importa com explicações científicas quando o mistério é tão fascinante? Talvez seja por isso que a terra de Sannikov continua viva no imaginário popular, inspirando livros, filmes e até teorias modernas sobre enigmas do Ártico. Afinal, todo mundo adora uma boa história de terras escondidas e desaparecimentos misteriosos. Número 4. Antília. Seguindo viagem, chegamos agora à lendária Antília, conhecida como a Ilha das Sete Cidades. Localizada em mapas antigos no Atlântico, a oeste de Portugal e Espanha, ela foi uma das maiores obsessões de navegadores e cartógrafos durante o século XV. Muitos acreditavam que Antília guardava segredos, riquezas e até um ponto estratégico para as grandes rotas marítimas da época. Em 1474, o famoso mapa de Paolo Toscanelli colocou Antília entre os Açores, alimentando ainda mais o fascínio. Dizem que Cristóvão Colombo, inspirado por esse mapa, planejou uma parada na ilha em sua rota para as Índias. Mas, mesmo navegando próximo aos Açores, Colombo nunca encontrou vestígios dela. Ainda assim, sua lenda viveu, e o explorador chegou a batizar as Antilhas em homenagem à misteriosa terra. Em 1475, a ideia de Antília era tão convincente que o rei Afonso V de Portugal incluiu a Ilha das Sete Cidades em uma concessão oficial ao cavaleiro Fernão Teles. Isso mostra o quanto sua existência parecia real. Com o tempo, e à medida que o Atlântico foi sendo mais explorado, Antília começou a desaparecer dos mapas. Sua última aparição foi em 1631, no Mapa Mundi de Jodocus Hondius. Hoje, ela é lembrada como um dos maiores mistérios do oceano, uma ilha que desapareceu sem deixar rastros, mas que continua alimentando teorias e imaginações até os dias de hoje. Número 5. Bermeja. Continuando nossa jornada, chegamos à enigmática Bermeja, uma ilha que começou a aparecer nos mapas em 1539, localizada ao largo da costa do que hoje é o México. Pequena, com cerca de 80 km² e solo avermelhado, daí o nome Bermejo em espanhol, ela foi registrada com frequência por cartógrafos espanhóis e europeus entre os séculos XVI e XVII. Mas com o tempo, Bermeja começou a desaparecer. No início do século XX, já não constava mais nos registros oficiais. E olha que coisa interessante. Mesmo não tendo deixado rastros, ela quase causou um conflito diplomático. Isso porque, em 1997, durante negociações entre o México e os Estados Unidos sobre uma área do Golfo do México rica em petróleo, a suposta existência da ilha poderia dar ao México o direito a uma enorme fatia dessas reservas. Diante disso, o governo mexicano organizou expedições em 1997 e novamente em 2009 para procurar a ilha.
Navios equipados com tecnologia de ponta vasculharam o local indicado nos mapas, mas nada foi encontrado. Sem Bermeja para sustentar sua reivindicação, o México acabou perdendo parte dos direitos sobre essa área estratégica para os Estados Unidos. É claro, isso levantou várias teorias conspiratórias. Algumas pessoas acreditam que a ilha foi apagada de propósito, talvez até destruída, para favorecer os interesses americanos. Mas a verdade é que até hoje não há nenhuma prova de que Bermeja realmente existiu, ou se foi apenas um erro nos mapas que, por acaso, quase mudou o rumo da história. Número 6. Ilha Sandy. Seguimos agora para o caso intrigante da Ilha Sandy, que por mais de 200 anos apareceu em mapas ao largo da costa leste da Austrália no Pacífico. A primeira menção dessa ilha vem de 1776, quando o lendário capitão James Cook descreveu uma suposta ilha arenosa naquela região. Depois, em 1876, um navio baleeiro chegou a registrar coordenadas precisas, reforçando a existência de Sandy, mas nem todos estavam convencidos. Alguns cartógrafos começaram a marcar a ilha com a sigla ED, indicando existência duvidosa. Mesmo assim, a Ilha Sandy continuou firme nos mapas por décadas. E acredite, chegou até a aparecer no Google Maps nas primeiras décadas dos anos 2000. Só que, em 2000, um grupo de entusiastas decidiu investigar e foi até as coordenadas indicadas. O que encontraram? Apenas mar aberto. A história ficou ainda mais curiosa em 2012, quando o capitão Fred Stein e a geóloga Maria Seton, durante uma expedição de pesquisa, perceberam que estavam prestes a cruzar uma ilha de acordo com os mapas digitais. Mas assim como os exploradores anteriores, eles não encontraram absolutamente nada. Após essa confirmação, Sandy foi oficialmente removida dos mapas digitais e entrou para a lista de ilhas fantasmas. O que causou esse engano? Ninguém sabe ao certo. Talvez um erro nos registros antigos, uma ilusão de ótica ou até mesmo um mito que simplesmente ganhou vida. Mas a verdade é que Sandy nos lembra como até o mundo moderno pode ser enganado por mistérios que desafiam a lógica. Número 7. Ilha de Tamão. Navegando agora pelo Mar da China Meridional, encontramos o mistério da Ilha de Tamão. Esse território perdido, que já teve um papel crucial na história do contato entre o Ocidente e o Oriente, desapareceu não apenas dos mapas, mas também da memória coletiva. Dizem que Tamão foi o local do primeiro assentamento europeu na China, fundado pelo explorador português Jorge Álvares no início do século XVI. Hoje, quem faz o trajeto de balsa entre Hong Kong e Macau cruza os mesmos mares onde essa base lusitana teria existido, sem imaginar que em algum ponto do caminho ficava uma das marcas iniciais da presença europeia na Ásia. O problema é que ninguém sabe ao certo onde Tamão estava. Historiadores ainda debatem qual ilha do Mar da China Meridional poderia ser a verdadeira Tamão. Sem consenso, ela foi deixada de lado e acabou desaparecendo dos mapas modernos. Para quem deseja saber mais, o Museu de Macau guarda registros sobre a epopeia de Jorge Álvares e o papel estratégico da ilha durante as grandes navegações. Mas a própria Tamão permanece como um enigma, mais uma ilha fantasma que flutua entre lendas e a história. Número 8. Ilha de Friesland. De volta às redondezas irlandesas, encontramos Friesland, outra ilha que causou confusão por séculos. Ela foi descrita como estando ao sul da Islândia e ganhou destaque graças ao relato do veneziano Niccolò Zeno, no século XVI. Mas tem um detalhe curioso. Zeno nunca chegou a pisar na tal ilha. Suas descrições foram baseadas em documentos antigos, supostamente escritos por seus antepassados exploradores. Sem provas concretas ou relatos confiáveis de outros viajantes, Friesland parecia mais uma criação da imaginação. Mesmo assim, a ilha insistiu em aparecer em mapas europeus por mais de 100 anos. Durante esse tempo, alimentou debates calorosos, tanto em tavernas de portos quanto nos gabinetes de cartógrafos,
enquanto navegadores tentavam entender se ela realmente existia. Com o avanço das expedições pelo Atlântico Norte, a farsa não se sustentou. Friesland foi apagada dos mapas e mergulhou nas brumas do desconhecido, deixando para trás apenas histórias e o mistério de como ela conseguiu enganar tanta gente por tanto tempo. Número 9. Ilha de São Brendan. Chegamos à lenda da Ilha de São Brendan, uma história tão antiga quanto fascinante. São Brandão, ou São Brendan, foi um monge irlandês do século VI que, segundo relatos, navegou pelo Atlântico e chegou à costa noroeste da África, onde teria encontrado uma ilha incrível e desconhecida. A lenda ganhou tanta força que na vila de Fenit, no condado de Kerry, na Irlanda, foi erguida uma estátua imponente do santo, de frente para o oceano, como se ainda esperasse vislumbrar sua descoberta. A suposta ilha despertou a curiosidade de muitos ao longo dos séculos. Expedições foram organizadas para encontrá-la, mas nenhuma obteve sucesso. Ainda assim, St. Brendan's Island continuou presente nos mapas até o século XVII, resistindo ao ceticismo por gerações. E a dúvida persiste: estaria a ilha ao largo do norte da África, próxima às Canárias, ou seria apenas fruto da imaginação e da fé de um marinheiro aventureiro? Seja qual for a verdade, a lenda de São Brendan atravessou os tempos, deixando uma marca duradoura entre os maiores mistérios do Atlântico. Até agora, falamos de ilhas que surgiram e desapareceram de forma praticamente misteriosa, seja por confusões cartográficas, relatos de marinheiros, crenças em tesouros fantásticos ou fenômenos naturais. Contudo, existem casos menos românticos e talvez mais alarmantes, de ilhas engolidas pelas águas em decorrência de ações humanas predatórias, aquecimento global e elevação do nível dos mares. A seguir, veremos como a exploração desenfreada pode ocasionar o sumiço de territórios inteiros, afetando não apenas a paisagem, mas também a vida de milhares de vidas. Número 10. Esambe Hanakita Kojima. Entre as ilhas que literalmente desapareceram, temos o caso recente de Esambe Hanakita Kojima. Localizada ao norte de Hokkaido, no Japão, essa pequena ilha já foi registrada com cerca de 4,5 metros acima do nível do mar. A última vez que alguém a viu foi em 1987, mas, quando tentaram localizá-la novamente anos depois, ela simplesmente não estava mais lá. O escritor Hiroshi Shimizu, especializado em ilhas japonesas, resolveu investigar para um projeto e, intrigado com o sumiço, notificou as autoridades. Após buscas na região, ficou claro que Esambe havia sido completamente engolida pelo mar, provavelmente devido à erosão costeira e ao aumento do nível do mar, intensificados pelas mudanças climáticas. Mas, como você deve imaginar, ela não foi a única. Número 11. Ilhas de Recife no Golfo de Mannar. No Golfo de Mannar, entre a Índia e o Sri Lanka, outra história de desaparecimento chama a atenção. Essa região, uma reserva da biosfera marinha, é conhecida por abrigar cerca de 3.600 espécies de flora e fauna. Além disso, tem uma rica história cultural, sendo um dos centros de pesca de pérolas mais antigos do mundo, com registros de atividade que remontam a mais de 2.000 anos. Mesmo com toda essa importância, duas ilhas de Recife, Pumarichan e Vilanguchali, desapareceram nas últimas décadas, sendo completamente engolidas pelas águas. Estudos apontam que a principal responsável por isso foi a mineração ilegal de corais. Essa prática destruiu a estrutura dos recifes que serviam como proteção natural contra a erosão, deixando as ilhas vulneráveis às forças do mar. Quando as autoridades perceberam o impacto, já era tarde demais para salvar as ilhas submersas. Em 2002, foram implementadas leis ambientais mais rígidas para proteger o restante do arquipélago, mas o dano já estava feito. Na imagem que você está vendo agora, o quadrado demarcado mostra exatamente onde essas ilhas ficavam, e hoje existe apenas mar no lugar delas. E nem é preciso dizer que a perda dessas ilhas
foi um impacto não apenas ecológico, mas também social, já que o Golfo de Mannar é crucial para a subsistência de milhares de pescadores e abriga espécies únicas que dependem desse ecossistema para sobreviver. E assim, encerramos nossa lista de ilhas misteriosas ou nem tanto que desapareceram dos mapas. Se essas histórias te surpreenderam tanto quanto a nós, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar ligado nos próximos vídeos. Agora, queremos saber: qual dessas histórias te impressionou mais? Você acredita que algumas dessas ilhas realmente existiram ou seriam apenas fruto da imaginação? Deixe o seu comentário aqui embaixo e vamos continuar essa conversa. Muito obrigado por nos acompanhar nessa viagem pelos mares e terras perdidas desse nosso belo mundo. Até a próxima!